Saudos irmãos, com a santa paz de Deus. Meu nome é Viviane, eu resido na cidade de Peruíbe e vou compartilhar com os irmãos uma obra que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Bom, irmãos, assim que eu se casei, né, com o meu esposo, a gente morava em uma casa que era herança da família dele. E, enfim, assim que a gente se casou, ele já quis quebrar esse vínculo, né? Ele queria um cantinho só nosso, né? Um cantinho que fosse nosso. Então, ele conversou com os familiares dele e resolveram vender a casa. E a gente acabou pegando uma quantia bem pequena, né? Dessa casa, uma quantia que não dava para comprar uma casa, né? E todo mundo, né, irmãos, na verdade pegou uma quantia pequena, né? Porque a casa, assim, por eles ter pressa para vender aquela casa já para cada um fazer a sua vida, né, irmãos? Então acabou que venderam por um preço bem abaixo, né, do valor da casa mesmo. Enfim, aí assim que a gente conseguiu vender a casa, nós tínhamos que achar uma outra casa rápido, né? Eu estava grávida, estava gestante do meu filho, né? Hoje em dia o meu bebê tem 3 anos, então a gente precisava arrumar um lugar logo para a gente ficar, né? Os tios do meu esposo também estavam pressionando ele, né? Que, né? Eles queriam que a gente comprasse uma casa, né? Preocupação mesmo de tio, né, Irmandade? E aí a gente ficou vendo algumas casas, tal, e eu orei a Deus e pedi para Deus que Deus preparasse, né, que fosse da vontade de Deus a casa que nós fôssemos morar, né, que fosse da vontade de Deus. E que se fosse alguma casa para dar problema futuramente, né, que Deus fechasse as portas e que Deus abrisse as portas naquela casa que nós iríamos, né, que nós não iríamos ter dor de cabeça, né, irmãos? Que a casa que a gente acabou encontrando foi uma casa de contrato de compra e venda, né? E eu e o meu esposo até tentamos financiar casa, mas o meu esposo, ele é autônomo e quando a pessoa é autônomo, fica mais difícil o financiamento de casa. Enfim, acabamos fechando negócio em uma casa onde a gente pôde dar aquela pequena quantia e depois nós parcelamos o restante. Então ali nós mudamos para aquela casa, né, Irmandade, o meu esposo, a casa era um sobrado em cima e tinha uma loja embaixo, né? A gente comprou a loja e a casa. Então, para o meu esposo foi ótimo, porque, né, ele é autônomo, ele conserta, né, micro-ondas e TV, então para ele foi muito viável, né? Para nós, né, foi muito viável. Então a gente começou a residir naquela casa, mas com o passar de alguns dias ali, Irmandade, por aquela casa ser bem pequena, era uma casa bem pequena, era 2 quartos pequenos e uma cozinha, né, e um banheiro, e embaixo a loja, né, que era um salão grande e um banheiro. Então, eu me sentia muito sufocada dentro da casa, me sentia muito presa, porque como era um sobrado, não tinha quintal. E o meu filho eu tive, né, o meu bebê, e ele começou a crescer, ele começou a querer correr, a querer brincar, e não tinha espaço, não tinha uma sala, era cozinha, quarto, né, e aquilo ali acabou me deixando um pouco triste, né, Irmandade, com aquela situação. Aí eu comecei a orar para Deus, comecei a pedir para Deus, né, para que Deus preparasse, né, uma outra casa que fosse maior, que tivesse mais espaço, né, que tivesse um quintal para o meu filho brincar. Eu comecei a orar pedindo por essa parte, Irmandade. E aí
O meu esposo também concordou, também queria mudar, né? Até porque esse sobrado que a gente residia, ele era de frente com um outro sobrado, então era porta com porta, né, Irmandade? Se o proprietário do apartamento ao lado alugasse para alguém, né, a gente ao abrir a nossa porta ia dar de cara com a pessoa, né? Então a gente não tinha privacidade nenhuma e nem a pessoa que iria alugar iria ter também. Então isso daí já foi um pouco, né, que deixou a gente um pouco triste, né? Enfim, eu comecei a orar muito por essa parte, Irmandade. Comecei a orar muito. E aí vinha algumas pessoas para querer comprar aquela casa, mas aí quando via que tinha uma porta de frente, quando via que não tinha garagem, não tinha quintal, logo a pessoa, né, não queria, né? Aí o tempo foi passando e eu me sentia agoniada dentro daquela casa, sabe? E eu tenho ansiedade, então eu me sentia presa, me sentia sufocada. Mas eu sempre orando, Irmandade, nunca perdendo a fé, sempre orando, pedindo para Deus, confiando que Deus, né, iria fazer o melhor, né, Irmandade? E às vezes até eu falava assim, mãe, né, que a, a minha mãe ia ficar às vezes um tempinho em casa, né, para me ajudar a cuidar do meu filho, e eu até falava, mãe, eu acho que não é ser ingrata, né, mãe, eu pedi para Deus outra casa. Ela, não, Deus, ele tem sempre o melhor para nossa vida, né, se a gente não está se sentindo bem em um determinado lugar, né, Deus sabe de todas as coisas, tal. Aí eu sempre ficava meio receiosa, né? Eu falei, Deus, eu não tô sendo ingrata, eu agradeço pela casa, mas eu não sei porque eu tô me sentindo sufocada aqui, não tô me sentindo bem aqui nessa casa. E eu sempre orava, Irmandade, sempre orava, e eu passei por dias difíceis, eu ficava muito ansiosa. Às vezes o meu esposo ia trabalhar, que ele trabalhava, quer dizer, ele trabalha à noite, né? Ele é Uber também. E eu ficava sozinha em casa com o meu filho e eu ficava muito agoniada. Às vezes a minha ansiedade ficava muito atacada. Eu me sentia muito presa. E aí, enfim, foi passando o tempo para isso, né? Eu vou resumir para não ficar muito extenso esse áudio. Foi passando o tempo e aí um certo dia a porta do restabelecimento, né, do meu esposo quebrou. Aí ele contratou um marceneiro para arrumar a casa, né, para arrumar a porta, né, desse estabelecimento. E aí esse marceneiro, eles acabaram entrando em uma conversa referente à casa e o meu esposo falou que estava vendendo a casa. Aí esse marceneiro que era vizinho nosso, né, falou que se interessaria por comprar a casa sim. Só que ele teria em uma quantidade que não batia com a quantidade que a gente queria vender a casa. E aí a gente ficou meio assim. A gente queria vender muita casa, mas também não queria, né, vender a casa por um preço muito abaixo, porque a gente precisaria comprar outra. Enfim, passou os dias e aí o meu esposo acabou ficando muito ansioso e ficou muito pensativo se estaria fazendo um bom negócio realmente, e acabou que o meu esposo não fechou negócio com esse marceneiro. Aí eu fiquei muito frustrada, Irmandade, como isso mexia com a minha cabeça, eu ficava muito frustrada, muito triste, mas eu sempre orando, Irmandade, sempre orando, pedindo para Deus, sempre falava assim, Deus, se for para mim ficar aqui, me dá condição de reformar aqui, Senhor, para mim me sentir melhor, né? Eu sempre ficava falando, ou se não, Deus, prepara que a gente consiga vender a casa, Senhor, eu quero uma casa grande, que tem espaço, tem quintal, Senhor. E eu sempre orando, sempre pedindo para Deus, eu sempre ia nos cultos, e nos cultos sempre falava que Deus estava comigo, que Deus ia dar vitória, sempre falava, sabe, Irmandade? Sempre tinha partes assim
que eu sentia que era comigo, que era para mim ficar em paz. Aí, em uma palavra que eu me recordo bastante, que tem palavras que fica, né, a gente não esquece, que é a palavra que o irmão falava assim: vai ter virada de chave nesse novo ano que vai entrar, vai ter virada de chave na vida de alguém, alguém vai ter um testemunho para contar. E essa frase veio no meu coração, assim, eu guardei, sabe, Irmandade? E outra coisa que me marcou bastante foi que um dia, né, eu fui pro culto e o meu filho começou a brincar com uma irmã, e essa irmã deu um papelzinho para o meu filho brincar, né, para ele se entreter. Aí ele começou a brincar, tal, aí ele acabou, Irmandade, levando esse papelzinho embora para casa, né? Aí eu até tentei entregar quando eu tava saindo do culto, falei: "Ó, irmã, o papelzinho". Ela: "Não, irmã, fique em paz, pode levar". E eu levei para casa e pendurei esse papelzinho na minha geladeira. E nesse papelzinho, Irmandade, estava escrito: Deus pode nos dar além do que pedimos ou pensamos. E todo dia que eu acordava e ficava um pouco atribulada ou triste com a casa, quando eu me sentia sufocada ou a minha ansiedade atacava, eu olhava para aquele papelzinho na geladeira e repetia: Deus pode nos dar além do que pedimos ou pensamos. Todo santo dia, Irmandade, eu ia para quando eu estava triste, eu olhava para aquele papelzinho na geladeira e lia essa frase: Deus pode nos dar além do que pedimos ou pensamos. E aí, Irmandade, passou mais um tempinho, esse marceneiro voltou a conversar com o meu esposo referente à casa e falou se o meu esposo ainda queria vender. E o meu esposo falou que sim. Na verdade, o meu esposo entrou em contato com ele e falou para ele se ele ainda tinha interesse na casa. E ele falou que sim, Irmandade. E aí eles ficaram, né, negociando, e aquilo eu comecei a ficar ansiosa, Irmandade. Eu sei que Deus não se agrada da gente ficar ansioso, que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e descansar no Senhor, a gente tem que confiar e descansar, né, Irmandade? Só que eu não conseguia me controlar, eu ficava muito ansiosa e às vezes o meu esposo falava: eu acho que ele não vai comprar, porque eu mandei aqui mensagem, ele não respondeu. E nossa, eu ficava, só Deus sabe o jeito que eu ficava, Irmandade. Mas aí, uma certa manhã, o meu esposo falou assim: olha, ele vai ficar com a casa assim, ele vai ficar com a casa e a gente já tem que procurar outra já. Nossa, Irmandade, me deu um gelo assim, sabe? E eu não sabia se eu ficava feliz, eu não sabia, sabe? Era uma sensação assim, sabe? Quando você quer muito algo e acontece e você fica meio perplexa, sabe? Aí, enfim, Irmandade, deu certo. Ele comprou a casa. E aí a gente começou a negociar casas. Tentamos financiamento de novo, mas o nome do meu esposo não passou de novo, Irmandade. Eu tinha visto algumas casas e eu tinha ficado apaixonada pelas casas, tal. Mas não passou o nome dele. Aí, enfim, fiquei meio pensativa. Ai, meu Deus, e agora? A gente tem um prazo para entregar essa casa, a gente não está conseguindo encontrar uma casinha, né? Aí o meu esposo foi ver algumas, mas era pequenininha. Aí o meu esposo ainda falou: a gente pode ficar aqui, pelo menos tem um quintal. Aí eu falei assim: não sei, vamos ver outras casas pra gente, né, dessa vez ver casa com calma, né? Porque a gente às vezes compra assim por pressa e acaba se arrependendo depois, né? E aí a gente começou a olhar outras casas. Enfim, eu tenho uma amiga que ela tem uma filhinha que a menininha dela ela descobriu recentemente que tem autismo. E aí ela falou para mim: ó, Viviane, né? Ela mandou mensagem para mim e falou: fiquei sabendo que você vendeu a casa, tal. Aí eu falei para ela: vendi. Ela falou assim: então, se vocês quiserem alugá-la em casa enquanto vocês não encontram outra casa, vocês podem fazer isso. A gente, né, a gente vai alugar por um preço legal, 6, tal.
E a casa dela, Irmandade, é uma casa do meu agrado, é uma casa bem grande, tem um quintal embaixo, né? Tem a sacada em cima, né? Que é embaixo e em cima. É uma casa bem grande. Aí eu fiquei super feliz, porque a casa dela, o que não ia faltar era espaço, Irmandade. É 3 quartos, tem uma salinha de estar em cima, 2 salas embaixo, cozinha, é bem grande a casa dela, Irmandade, bem grande. E aí eu falei assim, tá bom. Aí passou uns 2 dias, ela falou assim, a gente precisa ir aí na casa, né, na sua casa pra gente conversar. Aí a gente falou assim, não, a gente vai ir aí na casa de vocês e a gente conversa aí. Aí fomos até a casa deles, Irmandade. Aí chegamos na casa deles e eles falaram, a gente quer vender, na verdade, essa casa, porque a minha filhinha tem autismo e a saúde em Peruíbe é muito precária, a gente tá indo embora para Santa Catarina e a gente quer vender essa casa. Nossa, Irmandade, eu fiquei assim, sabe, muito feliz, porque é, é como aquele papelzinho que eu lia na geladeira de casa. Deus pode nos dar além do que pedimos ou pensamos. E isso não passou pela minha cabeça. Não passou e Deus preparou. Deus cumpriu. E aí eu fiquei feliz. Resumindo, Irmandade, deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente comprou a casa. Inclusive agora a gente já está residindo na casa. Tem algumas reforminhas, mas nada assim, né? Que Deus não possa preparar uma condição e a gente reformar, é uma coisinha básica. Irmandade, enfim, tem muito espaço, Irmandade, muito espaço. O quarto é bem grande, tem uma sacada muito gostosa na casa, sabe? Uma cozinha. Eu sempre ficava triste com a pia da casa anterior, porque era bem pequenininha a Irmandade, e as partes de baixo estavam caindo as portas, sabe? E a pia já tava bem velhinha mesmo, sabe? E eu sempre ficava triste com aquela pia, Irmandade, essa casa daqui, é uma cozinha planejada, sabe? Além do que eu pensei, Deus preparou, Irmandade, sabe? É uma pia bem grandona da cor que eu queria, sabe? Tudo foi, Deus preparou da forma que eu queria. Sabe, Irmandade, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, não tenho palavras, eu estou muito feliz, Deus é muito maravilhoso. A gente só tem que ter paciência e esperar no tempo de Deus, Irmandade, porque Deus, ele cria caminho, cria situações para realizar o sonho daquele que ele ama, daquele que ele quer fazer a obra, né, Irmandade? E eu só tenho que agradecer esse Deus, só tenho que agradecer. Eu tenho, acredito eu, que uns 4 anos de batizada e eu agradeço muito a Deus por ter me chamado nesse caminho. Não existe outro caminho, não existe, Irmandade. É só esse caminho, é só Deus por nós, só Deus na nossa vida. O Senhor Jesus é nosso único amigo que entende a gente. Quantas vezes, Irmandade, na casa que eu estava, eu ficava triste, ansiosa, e o Senhor Jesus ali me dava força para mim fazer as minhas coisas em casa, para mim cuidar do meu filho, sabe? Me dava força, e eu naquela ansiedade, aquele mal-estar, e eu sentia assim, sabe, dentro de mim, assim, o Senhor falando, levanta, só começa. E eu levantava assim sem força nenhuma e começava. Irmandade, quando eu ia ver, o dia já tinha terminado, eu já tinha feito todas as coisas em casa, já tinha cuidado do meu filho. E assim foi, Irmandade, matando um leão por dia. O Senhor falava, só comece. Eu começava e o dia fluía. Fluía maravilhosamente, Irmandade. Deus é maravilhoso. Vale a pena servir esse Deus. E o meu filho também, ele tinha um probleminha de constipação, uma constipação severa, Irmandade, que ele só conseguia evacuar à base de remédio, só à base de remédio. E foi uma provinha difícil também que eu e o meu marido passamos, porque quando não tinha o remedinho dele, ele gritava muito, era um sofrimento muito grande, a gente ficava desesperado, eu ficava desesperada, eu chorava junto com ele, eu não sabia o que fazer, sabe, Irmandade? A gente fazia de tudo, passava no médico, fazia exame, em casa só tinha coisas laxativas, não existia outro alimento,
sabe, Irmandade? E aí ele só conseguia a base de remédio, e ele estava tomando remédio o tempo todo dia ele tomava remédio, senão ele não conseguia. E assim que eu mudei para cá, eu falei assim, não, eu vou tirar esse remédio, vou tirar. E aí eu ouvi um testemunho que o irmão falou que a gente tem que determinar, a gente tem que colocar a nossa mão, né, naquela pessoa, naquela criança que está enferma, e tem que determinar, tem que falar em nome do Senhor Jesus, receba cura, né, determinar e imaginar aquela cura acontecendo. O irmão falou isso, né, no testemunho, e assim eu fiz. Ajoelhei, coloquei o meu véu, coloquei a mão na barriguinha dele e falei, em nome do Senhor Jesus, Senhor, não olha as minhas falhas, Senhor, que eu sou um ser humano, mas em nome do Senhor Jesus, que esse nome tem poder para curar, para libertar, cura o intestino do meu filho, sabe, irmã? Eu determinei em nome de Jesus, Irmandade, e tirei o remédio dele, Irmandade. Irmandade, ele fazia um escândalo terrível, como eu falei. Era uma coisa assim aterrorizante, assim, sabe? Ele ficava roxo, ele começava a tremer, ele gritava, era uma coisa horrível. Irmandade, graças a Deus, já faz acho que mais de uma semana que ele não toma remédio, e ele consegue fazer as necessidades dele praticamente todo dia, todo dia. Ele ainda é um pouquinho ressecado, mas ele não chora, ele fica um pouquinho agoniado, mas ele consegue, Irmandade, assim, uma diferença muito grande, meu coração se encheu de paz, Irmandade, e toda vez ele consegue, graças a Deus, e ele levanta o olhinho, obrigado, papai do céu, ele tem 3 aninhos, nossa, Irmandade, Deus é muito bom na nossa vida, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E eu agradeço a Deus por tudo, Irmandade, por tudo que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida, por tudo, peço oração, que os irmãos orem por mim, e eu vou sempre orar por toda a igreja. Que Deus abençoe a todos, Irmandade. Eu agradeço a Deus por essa força. Só o nome do Senhor Jesus Cristo seja eternamente louvado. Amém.